Oi, gente, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e dessa vez para falar sobre esses filmes que eu amo tanto, que são os filmes da Marvel. Lá no meu primeiro vídeo eu já tinha falado, né, que eu gosto muito desse universo compartilhado da Marvel, tanto dos filmes quanto das séries, e eu queria muito fazer um conteúdo sobre esse assunto, mas antes de eu entrar em algo muito específico, eu achei que seria melhor eu vir aqui para explicar um pouquinho sobre a cronologia dos filmes da Marvel, porque eu sei que tem bastante gente que é interessado, né, quer começar, mas fica um pouco perdido, né? São 23 filmes, então realmente eu entendo assim que às vezes pode ser um pouco confuso para entender essa ordem. Então hoje eu vou estar aqui explicando a ordem dos filmes, né, a ordem mais indicada para você assistir. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aqui se você gosta desse tipo de vídeo ou não, deixa o seu like também, que isso é muito importante, ajuda o meu vídeo a chegar para mais pessoas. E me segue lá no Instagram também, que lá eu comento sobre várias coisas, inclusive tem um vídeo lá sobre WandaVision, sobre a minha opinião de WandaVision, né? Então já me segue lá e já vamos começar esse vídeo. Então, quando a gente tá falando de ordem cronológica da Marvel, né, dos filmes da Marvel, a gente teria aí, oficialmente, digamos assim, duas ordens cronológicas. A primeira seria por ordem de lançamento, que também seria a ordem das fases da Marvel. Para quem não sabe, aí a Marvel está se dividindo atualmente em 4 fases, porém a quarta fase ela acabou de iniciar. Então a gente tem aí as 3 fases completas que encaixam aí, que abrangem aí os filmes da Marvel, né? Então ele vai seguir, dentro das fases, vai seguir aí a ordem de lançamento dos filmes. E a segunda ordem cronológica seria aí a linha do tempo da Marvel mesmo, né? Então a ordem dos acontecimentos dentro dos filmes. Só que assim, pra quem nunca assistiu nada de Marvel, pra quem tá querendo começar a entrar nesse universo, não sabe de nada, não pegou nenhum spoiler, nada, eu recomendaria você assistir pela ordem de lançamento, pela ordem das fases da Marvel. Porque assim, tem coisas que foram explicadas no tempo certo, sabe? E se você assistir por ordem da linha do tempo, né, pela ordem cronológica dos filmes mesmo, você vai pegar spoiler, você vai perder referência, sabe? Então, assim, por exemplo, o filme da Capitã Marvel foi um dos últimos filmes a serem lançados. Porém, na ordem cronológica, na linha do tempo da Marvel, ele é o segundo filme. E, por exemplo, a cena pós-crédito de Capitã Marvel é um spoiler gigantesco. Então eu não recomendaria você assistir a ordem cronológica se você nunca viu nada e se você tá querendo ser surpreendido, sabe? Agora, não, você já assistiu tudo e você sabe, você de vez em quando assiste alguns filmes e está querendo fazer uma maratona, eu recomendaria assistir pela ordem aí de linha do tempo da Marvel mesmo, né? Inclusive, eu tô fazendo uma maratona aí dos filmes, eu tô assistindo desse jeito, eu tô achando bem legal assistir, né, pra pegar esses detalhes, essas referências que foram colocadas, né? Mas, novamente, se você não assistiu nada, eu recomendaria esse primeiro jeito que eu vou explicar aqui, que seria a ordem de lançamento. Então, eu vou começar falando aqui a ordem de lançamento, né, a cronologia por ordem de lançamento dos filmes. E a gente inicia o MCU, né, ou o CM, chame como você quiser, com o primeiro filme do Homem de Ferro, né? Esse filme foi lançado em 2008 e realmente foi o início de tudo, né? A partir de lá as coisas só começaram a se expandir e inclusive a cena pós-crédito desse filme já deixa aí um gostinho de bem mais por aí. O segundo filme a estrear aí dentro do universo compartilhado da Marvel foi o Incrível Hulk. E assim, tem gente que considera que faz parte e tem gente que considera que não faz parte. Muito porque, assim, a história do Hulk ela é muito deixada de lado e principalmente o ator que fazia o Hulk, né, que fazia o Bruce Banner, foi alterado depois quando ele voltou a participar em Os Vingadores. Porém, tem 2 fatores que jogam o Incrível Hulk na linha ali oficial da Marvel, sim. O primeiro deles é um personagem, o General Ross, que ele é um personagem muito importante aí na história do Incrível Hulk, né, do filme do Incrível Hulk. E assim, ele apareceu lá, ele fica um tempo sem aparecer, mas ele aparece novamente em Guerra Civil e em Guerra Infinita, e inclusive é o mesmo ator. E assim, muita gente poderia até pensar que de repente foi um fanservice colocar ele lá, né, repetir o ator e tudo mais, mas assim, tem um segundo ponto pra afirmar essa ideia aí, que é lá na cena pós-crédito, onde um personagem bem importante da Marvel aparece por lá, né, o mesmo ator, é o mesmo personagem que aparece fazendo uma ponta por lá. Então, assim, eu acho que isso faz a gente considerar que sim, o Incrível Hulk faz parte aí da linha oficial da Marvel. O terceiro filme a estrear foi o Homem de Ferro 2, né? Eles não perderam tempo em produzir aí uma sequência. Porém, o Homem de Ferro 2, ele ajudou a expandir ainda mais esse universo da Marvel. Eu acredito que nessa época eles já estavam aí realmente com essa ideia de fazer um universo compartilhado, até porque a gente tem referências, easter eggs, cena pós-crédito, que tudo faz ligação com os outros filmes, né? Então ele ajuda aí realmente a dar essa parte inicial aí do universo compartilhado da Marvel. Em seguida a gente tem o Thor, e assim, o filme do Thor não é dos melhores da Marvel, né?
Inclusive, eu tava até pensando em fazer um vídeo sobre os meus filmes favoritos e os que eu menos gosto da Marvel. Diga aqui se você gosta, se você gostaria de ver um vídeo desse tipo. Mas assim, ele é muito importante pra gente saber aí mais ou menos do que vem pela frente, né, do futuro da Marvel. Principalmente o primeiro filme dos Vingadores. Eu fui assistir o filme dos Vingadores sem ter visto o Thor anteriormente e teve várias coisas que eu fiquei perdida. Então assim, não é um filme uau, obra-prima do cinema? Não. Mas assistam, porque ele é bem importante pros eventos futuros aí. Depois a gente tem, então, Capitão América, o Primeiro Vingador, que foi um filme aí que trouxe muitas informações importantes, é um dos meus filmes preferidos da primeira fase da Marvel, e ele traz muita referência, ele traz muitas coisas que vão ser importantes depois, e ele faz uma ponte aí direta com o próximo filme dessa ordem aqui, que é o primeiro filme dos Vingadores. Pra quem se lembra aí da época que lançou esse filme, deve se lembrar com certeza que esse filme foi, tipo, muito sucesso. O pessoal ficou muito doido quando soube que eles iam fazer um filme dos Vingadores, eles iam reunir mais de 2 super-heróis num filme, sabe? Eu lembro que realmente foi... Nossa, foi sucesso total, principalmente porque naquela época eles estavam muito usando a tecnologia do filme 3D e era muito novidade ainda, né? Então eles aproveitaram bastante essas tecnologias e foi assim, foi um filme muito bom. Da primeira fase da Marvel, é o meu filme preferido e realmente aí deixa as portas em abertos para esse universo continuar, né? Para esse universo compartilhado continuar acontecendo. Então esses são os filmes da primeira fase da Marvel. É assim, a Marvel ela tem um planejamento a longo prazo, né? Eu não sei quanto antes isso começou, né? Eu não sei se já tinha começado lá em Homem de Ferro, mas com certeza essa primeira fase foi um pouco mais experimental para eles ver o que o público ia gostar, o que o público não ia gostar, para ver o que ia fazer sucesso também, né? Mas no final ficou assim. Essa é a primeira fase dos filmes da Marvel. Iniciando então a fase 2 da Marvel, a gente tem o último filme do Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro 3, que é um filme bem polêmico, porque assim, a maioria das pessoas odiou esse filme. E me dói falar isso, porque assim, eu amo o Homem de Ferro. Ele foi a razão por que eu comecei a gostar da Marvel, que eu comecei a acompanhar os filmes, mas eu tenho que admitir que sim, o terceiro filme do Homem de Ferro é bem ruim, sim. Eles perderam uma ótima oportunidade aí, né? Pegaram um plot que era pra ser bem legal e ficou muito ruim. Mas também é um filme aí pra continuar explorando o Tony Stark, né? E as consequências do filme dos Vingadores. E ele aí, então, é o primeiro filme pós-Vingadores, né? E encerra a trilogia do Homem de Ferro. E aí, dando sequência no Homem de Ferro 3, a gente tem Thor, O Mundo Sombrio, né? Que é o segundo filme do Thor. E que, assim como o seu anterior, também não é o melhor filme do mundo. Tem um probleminha aí com alguns filmes da Marvel, a gente tem que reconhecer. Mas que traz também, de novo, elementos muito importantes para o futuro da Marvel. Ele é um filme, assim, que até traz elementos mais importantes do que o Homem de Ferro 3, sabe? Coisas que vão aparecer nos filmes futuros da Marvel. Então, é interessante assistir ele. Depois a gente tem Capitão América, o Soldado Invernal, o segundo filme do Capitão América, que é pra mim, assim, um dos meus filmes favoritos da Marvel. Não só pra mim, mas eu acredito que grande parte dos fãs compartilham dessa opinião, porque realmente foi um filme muito bom e foi um filme que mudou completamente aí os rumos, né, da Marvel. Tem um grande plot twist que impactou até o mundo das séries. Então, realmente, assim, é um filme ótimo, com certeza é um dos meus favoritos. E aí, depois de Capitão América, a gente foi para um filme completamente diferente, que o pessoal tava bem desconfiado, né? Não sabia muito bem o que esperar, que foi o primeiro filme do Guardiões da Galáxia. Esse filme até lembro que eu não fui assistir no cinema, um dos únicos que eu não assisti no cinema, e eu assisti depois e fiquei pensando, por que eu não fui assistir no cinema? Né? Mas era um filme que o pessoal tava um pouco subestimando, assim, né? Era uma coisa diferente do que a Marvel tinha feito antes. Mas deu super certo, o pessoal gostou, ele tem uma vibe um pouco diferente, né? Ele traz uma coisa meio anos 80, que conquista aí uma parte do público, né? E deu sucesso, né, gente? Garantiu já aí algumas sequências. Na sequência, a gente tem o segundo filme dos Vingadores, Vingadores A Era de Ultron, que é um filme que divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Porém, assim, eu gosto de algumas coisas do filme, eu também não gosto de algumas coisas do filme. Pra mim, é um filme não tá no ruim nem tá no bom, sabe? Tá no médio ali. Mas é inegável dizer que ele é muito importante, porque ele apresenta muitas coisas que vão ser importantíssimas pro futuro e personagens importantes pro futuro. Então, assim, ele realmente vai ditar aí pra onde a Marvel vai seguir após os eventos desse filme. E por último, para encerrar aí a segunda fase da Marvel, a gente tem Homem-Formiga, que foi mais um filme que o pessoal ficou pensando, gente, o que a Marvel está fazendo? Adaptar Homem-Formiga. Ele é um herói que também tem nos quadrinhos, né? Mas não é um herói super popular, mas mesmo assim a Marvel resolveu trazer ele
pras telonas aí, né? E foi uma decisão que acabou repercutindo no futuro, né? Porque o Scott Lang, né, que é o protagonista, ele é muito importante nos filmes futuros, né? E o filme do Homem-Formiga é bem divertido de se assistir, assim. É um filme sessão da tarde, mas ele é bem legal de se assistir. E aí temos a segunda fase da Marvel. Assim como a primeira, ela possui 6 filmes. E essa segunda fase, ela ajudou bastante a desenvolver alguns personagens, a inserir outros, né? E a começar a desenhar os caminhos para os quais a Marvel começou a seguir. E a gente inicia a terceira fase da Marvel com um filme assim, ó, que ele modifica bastante as coisas, sabe? Ele quebra aí bastante coisa que a Marvel foi criando, e é um filme bem impactante para se iniciar uma fase nova, que é o filme do Capitão América, Guerra Civil, o último filme aí do Capitão América, né? A partir desse filme, ele realmente, as coisas mudam muito, então ele é um filme bem importante, mesmo se você não tenha gostado, né? Porque bastante fãs de quadrinhos ficaram um pouco com o pé atrás, né? Porque o arco da Guerra Civil, ele é um arco bem importante nos quadrinhos, então bastante gente não gostou de como ele foi adaptado. Eu nunca li quadrinhos, então eu não posso falar por essas pessoas, né? Só pela minha opinião de espectadora, mas ele é um filme, assim, bem importante aí, principalmente pro futuro da Marvel, né? Na sequência, a gente tem Doutor Estranho, que sai um pouco aí desse lado ação da Marvel e vai mais para um lado místico, mas ele é bem importante e ele apresenta elementos aí que vão ser extremamente importantes no futuro da Marvel. Depois veio aí, então, o Guardiões da Galáxia 2, que voltou a trazer o mesmo estilo do primeiro filme, né, com aquela trilha sonora diferenciada, os personagens bem diferentes também, num lugar diferente, né, mas que também trouxe aí conteúdos bem importantes para o caminho que a Marvel estava traçando. Na sequência, a gente teve aí o primeiro filme do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha de Volta ao Lar. E tem muita gente que não coloca esse filme aí fazendo parte da linha oficial da Marvel, né? Das fases da Marvel. Mas ele faz parte sim, entendeu? Muita gente acaba não colocando porque o filme, na verdade, os direitos do Homem-Aranha, eles estavam com a Sony, eles não estavam mais com a Disney, né? Com a Marvel mesmo. Então acabou que eles fizeram um acordo aí, né? Porque o Homem-Aranha é um personagem que ele é importante no arco do Guerra Civil, né? Então eles trazem ele pro Guerra Civil e depois aproveitaram, já fizeram uma parceria ali entre Marvel e Sony para lançar os filmes do Homem-Aranha, né? Só que é sim, ele faz parte do MCU, ele tem coisas que fazem ligação, ele tem personagens do MCU fazendo parte, então por mais que ele não seja da Disney, ele faz parte sim do MCU. Na sequência a gente tem Thor Ragnarok, que é o terceiro filme do Thor, e é um filme que, assim, ele muda completamente o tom dos outros filmes do Thor, sabe? Mas, assim, teve gente que não gostou, que achou que ficou muito comédia. Eu gostei, eu gosto desse filme, eu acho que ele ficou bem mais divertido. E, enfim, assim, ele é importante, sabe? Principalmente a cena pós-crédito, ela faz uma conexão direta com o outro filme da Marvel. Então, assim, você pode até não gostar, mas não pode negar que ele realmente, ele importa bastante aí dentro da cronologia da Marvel. Depois a gente tem Pantera Negra, que foi aí uma revolução da Marvel, e até no cinema mesmo, porque foi o primeiro filme de um super-herói negro, e além disso, foi o primeiro filme que trouxe aí 90% do elenco, da produção, né, realmente das pessoas envolvidas, de pessoas negras. Isso foi realmente algo que chamou muita atenção e foi algo de grande representatividade para muitas pessoas. Além disso, foi o primeiro filme da Marvel a concorrer aí a Oscars não técnicos, né? Então ele concorreu aí em categoria de melhor filme e melhor ator coadjuvante, se eu não estou enganada. E aí a gente tem um filme que para muitos é o melhor filme da Marvel. E assim, para mim, eu não sei se é o melhor, porque para mim eu fico muito em dúvida, mas com certeza tá disputando o primeiro lugar, que é Vingadores Guerra Infinita, o terceiro filme dos Vingadores. Esse filme, gente, assim, a Marvel fez algo muito grandioso e eles conseguiram juntar, assim, muitos personagens e muitos estilos de filmes em um só. E ficou algo muito diferente, ficou um filme maravilhoso. Eu lembro que depois que eu saí do cinema, eu fiquei, é sério, gente, umas 3 semanas, assim, depois. Eu ainda, nos meus momentos livres, eu ainda tava pensando nesse filme, sabe? Tentando adivinhar o que ia acontecer em seguida. Nossa, esse filme, assim, ele só é muito bom, sabe? Assim, é um filme muito bom. Eu gosto bastante desse filme e, com certeza, ele é muito importante. Na sequência, para sair um pouco aí da seriedade de Guerra Infinita, né? A gente tem um filme para dar uma quebrada aí, que é o Homem-Formiga e a Vespa, né? Um filme para dar aquela respirada, né? Pra gente relaxar um pouquinho, voltar àquela comédia da Marvel, né? É um filme que, novamente, assim como o primeiro filme do Homem-Formiga, ele é uma coisa meio sessão da tarde, assim, mas ele estabelece algumas coisas muito importantes para os outros filmes da Marvel, para os próximos filmes da Marvel, né? Então, assim como todos os outros, ele tem a sua importância dentro dessa ordem, dentro dessa cronologia.
E aí a gente teve a estreia de Capitã Marvel, que foi um filme bem polêmico. Porque, assim, infelizmente, o mundo geek, né, o mundo nerd, ele ainda tem pessoas de cabeça muito pequena. Então, quando a gente tem filmes grandiosos desse tipo aí, principalmente, né, Marvel e tudo mais, que são estrelados por alguém de uma minoria, nesse caso uma mulher, né, inclusive foi o primeiro filme estrelado por uma mulher, Marvel demorou muito pra fazer isso, inclusive, o pessoal começou a dar hate, começou a achar motivo para falar mal da atriz, e falar que ela era uma atriz ruim, e que o filme ia ser ruim, e antes mesmo do filme lançar, eles já estavam querendo sabotar aí o lançamento do filme. Não tô aqui pra dizer se o filme é bom ou não, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas assim, foi um filme que deu bastante polêmica, mas é um filme aí que traz novos elementos pra Marvel, ele traz uma nova mitologia, digamos assim, né? Porque ele traz novos elementos, ele traz novas espécies aí, né? Ele amplia aí um pouco a nossa visão exterior, né, da Marvel, então a gente não fica só na Terra, a gente sai um pouquinho, conhece um pouco melhor as outras coisas, e ele faz aí uma leve conexão entre Guerra Infinita e Ultimato, que é o próximo filme dessa lista, né? Vingadores Ultimato foi assim, ó, o filme que o pessoal ficou esperando e esperando. E assim, eu acho que a gente dá pra dizer que a grande maioria ficou bem satisfeita com o que viu lá. É um filme que eu gosto muito, tá entre um dos meus preferidos. Eu reconheço que ele tem alguns problemas, mas eu acho que assim, ele é o resultado de 10 anos de uma construção de universo, sabe? 10 anos do universo compartilhado da Marvel. E eu acho que eles souberam trabalhar muito bem, eles fizeram muito bem essa construção, sabe? E assim, eu fui assistir esse filme na pré-estreia, foi a melhor experiência que eu já tive no cinema. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse filme, sabe? Eu relaciono muito a esse dia que eu fui assistir. Então, realmente, assim, ó, ele é maravilhoso, gente. Realmente, os irmãos Russo, né, que foram os responsáveis por esse filme aí, e alguns outros da Marvel também, eles só arrasaram muito nesses filmes, né? O Guerra Infinita e o Ultimato, principalmente. E para encerrar aí a terceira fase da Marvel e os filmes que a gente tem lançado até hoje, né? O último filme lançado, então, antes da pandemia, foi Homem-Aranha Longe de Casa, né? O segundo filme do Homem-Aranha, que começa a lidar aí com as consequências do que aconteceu em Vingadores Ultimato, né? Então ele fecha aí a terceira fase da Marvel e começa a abrir portas aí para o que vem a seguir, né? Então, gente, essa é a ordem oficial aí de lançamento, a ordem seguindo as fases. Esses são os filmes que a gente tem até hoje, né? Os filmes que foram lançados até hoje. E essa seria a ordem mais apropriada para você assistir, caso você ainda não tenha assistido, caso você realmente não quer pegar spoiler, você quer passar pela mesma experiência que quem acompanhou nos cinemas passou, assiste desse jeito aí. É o jeito que todo mundo assistiu, você vai conseguir entender direitinho, você vai conseguir ir entendendo as referências aos poucos, sabe? Essa aí é uma ordem excelente para você assistir. Agora eu vou explicar os filmes seguindo a ordem cronológica da Marvel, né? A ordem da linha do tempo mesmo. Prometo que agora eu vou ser um pouquinho mais rápido, eu já expliquei tudo que eu tinha para explicar anteriormente, então vamos lá. O primeiro filme é Capitão América, o primeiro Vingador, né? Ele se passa na Segunda Guerra Mundial, então obviamente ele é o primeiro filme aí dessa linha do tempo. Depois a gente tem Capitã Marvel, que se passa nos anos 90. Após esse filme a gente tem então Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2 e o Incrível Hulk. Aqui tem alguns lugares que colocam um pouco diferente. Tem gente que coloca o Incrível Hulk entre os dois filmes do Homem de Ferro. Mas assim, eu acabei deixando depois porque é onde a maioria considera. E aí, na sequência, a gente tem Thor e Vingadores, né? O primeiro filme dos Vingadores. E assim, a maioria dos filmes a gente não tem muito certinho aonde se passa na história mesmo, né? Mas o Vingadores a gente sabe que se passa em 2012 mesmo, né? Que foi o mesmo ano de lançamento. E aí, na sequência, a gente tem Homem de Ferro 3, Thor, o Mundo Sombrio, que é o segundo filme do Thor, e o segundo filme do Capitão América, né? O Capitão América e o Soldado Invernal. E aí, na sequência, a gente tem Guardiões da Galáxia 1 e Guardiões da Galáxia 2. Sim, apesar dos filmes terem estreado com bastante tempo aí entre eles, né? Na história mesmo, elas acontecem bem em sequência. Então, pra quem tá seguindo aí essa ordem, o ideal seria assistir o primeiro e logo na sequência o segundo. E aí a gente tem na sequência Vingadores, a Era de Ultron, que é o segundo filme dos Vingadores, Homem-Formiga, Capitão América Guerra Civil, né, o terceiro filme do Capitão América, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra, Thor Ragnarok, o terceiro filme do Thor, Homem-Formiga e a Vespa, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e encerrando então com Homem-Aranha Longe de Casa
e a linha do tempo ela acabou parando no ano de 2023, que é o ano aí que a gente tá mais ou menos cronologicamente neste momento da Marvel. Então é isso, gente. Essa é a ordem cronológica oficial da Marvel, né? Se você quiser fazer a maratona seguindo a ordem de acontecimentos oficialmente, é essa ordem aí que está na tela. E assim, a gente tem mais um filme aí da Marvel que ainda não estreou, mas que já era pra ter estreado ano passado, que é o filme da Viúva Negra. E assim, o pessoal já tá colocando ele, situando aonde ele se passa, e pelo que foi informado, ele se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita. E na cronologia oficial ele estaria depois do filme do Doutor Estranho. Então ele estaria ali ainda dentro da fase 3, digamos assim, da Marvel, sabe? Os acontecimentos, né? Mas ele agora já faz parte da fase 4 da Marvel. E ele vai estrear em julho desse ano, né? Segundo dizem, vai estrear em julho desse ano nos cinemas e também no Disney Plus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido um pouco a dúvida aí pra quem, né, tava um pouco querendo saber qual que era a ordem dos filmes. Já deixa aqui nos comentários quem já assistiu ou quem pretende assistir os filmes da Marvel. Quem já assistiu, me diz aí qual que é a sua ordem preferida dos filmes. E é isso, gente. Deixa um gostei aqui no vídeo se você ainda não deixou. Se inscreve aqui no canal. Eu quero trazer mais conteúdo da Marvel pra cá, né? É um conteúdo que, como eu já disse, eu gosto bastante de falar sobre. Me segue lá no Instagram também, que tem bastante conteúdo. E é isso, a gente se vê então na próxima semana.